longo da história, o hermetismo tem sido uma das grandes chaves para entendermos as leis que regem o universo e a nossa própria existência. A relação entre frequência energética e as leis herméticas, especialmente o princípio da vibração, pode transformar a maneira como enxergamos a realidade, nossas escolhas e até o nosso propósito. Para falar sobre como aplicar esses conhecimentos na prática, convidamos uma mentora especialista em hermetismo, que tem ajudado inúmeras pessoas a compreender e a integrar as leis no dia a dia, ou seja, a viver uma vida mais consciente. Seja muito bem-vinda, Amy Costa. E para começar, eu gostaria que você explicasse, por favor, o que é o hermetismo e por que ele é tão relevante para quem busca autotransformação e expansão. Primeiramente, muito obrigada. É uma honra estar aqui, meninas. O hermetismo é o tema central da minha vida, né? Eu digo que o hermetismo é um lifestyle, sendo que, na verdade, ele é um conjunto, né? Um compilado de conhecimentos e filosofias ancestrais que foram se desdobrando ao longo da história e foram ganhando várias roupas, vários nomes. Então, eu digo que é um conteúdo mercurial, porque a gente nunca vê Mercúrio sozinho na natureza, ele sempre está acoplado em algo. Então, a gente vê hermetismo em tudo. E o hermetismo, ele é a base da ciência, da religião, da magia, da filosofia, é onde tudo se conecta. E aí, quando tu me pergunta por que é tão relevante nos dias de hoje, né? Porque hoje a gente está vivendo um período muito desconectado da nossa verdadeira natureza, num período de muitas ilusões. E o hermetismo, ele nos dá esse caminho para a gente recuperar a nossa verdadeira natureza, que a gente chama de essência, né? Mas o hermetismo, ele nos dá plasticidade mental. Ele desenvolve partes do nosso mental que fazem a gente se conectar com esse verdadeiro eu. Então, o hermetismo, a filosofia, as práticas, a magia até, né? Que a gente fala magia, mas na verdade é a manipulação de energia que a gente consegue fazer. Então, tudo isso é fundamental hoje para um processo de autoconhecimento na prática mesmo, né? Porque a gente vê muito autoconhecimento, e a galera numa ego trip de eu quero saber tudo sobre mim para que eu possa justificar a forma que eu me comporto. E o hermetismo não, ele traz um outro óculos de que a gente está sempre em evolução e a gente pode transmutar o nosso ser. Então, o autoconhecimento, ele serve para uma coisa mais prática mesmo dentro do hermetismo, para você se transformar o chumbo em ouro e não só saber as coisas sobre sua personalidade. Sabe, Amy, que agora eu vejo que tá muito na moda, né? Como tu comentou, a questão de visualizações e do quanto o universo é mental. E justamente a primeira lei do hermetismo, né? É que tudo é mental. O quanto é importante a gente ter isso internalizado e não só essa ideia para a gente cocriar a nossa realidade, né? Então, eu gostaria que tu falasse isso de uma forma um pouco mais aprofundada, porque eu vejo que tem muito conteúdo por aí, mas as pessoas não chegam a se aprofundar nesse princípio e entender que, além da questão do que a gente cuidar o que a gente pensa, e não é só uma vez por dia, mas sim, pessoal, é ao longo do dia, a nossa vida é reflexo dos nossos pensamentos, mas a questão da vibração que a gente emana com os nossos pensamentos também. E só para complementar, Vicky, antes de tu começar, por favor, eu achei sensacional a tua pergunta, Vicky. Se tu pudesse me tocar o ponto de que o todo é mente, o que é essa mente? Por quê? Porque eu já vi muitas confusões e que as pessoas não entendem esse princípio que ele é extremamente profundo do que é o todo ser mente e o que é o universo ser mental. Porque existe aquela questão de pensei e não atrair. Por quê? Porque existe a alquimia, que é o que ela está falando, né? O transformar-se para receber. Se tu pudesse aprofundar isso, seria de grande valor, Emi. Então, essa é uma das leis mais complexas, né? O todo é mente, o universo é mental, lei de mentalismo, e acredito que é uma das leis mais importantes dentro do hermetismo, porque ele explica a natureza do universo, que é mental. Mas não é esse mental que a gente pensa da nossa mente de pensamentos, que a nossa mente é uma mente finita, né? Uma mente que não tem como a gente mensurar o que seria esse mental. Então, é um pouco mais complexo do que a gente vê.
mas é como se o universo fosse uma grande rede interconectada, né? E o que acontece de um lugar, mesmo de uma forma invisível, vai impactar. Então, tudo que acontece, se você estiver pensando sozinha, na sua casa, e tiver com pensamento negativo, saiba que você está impactando toda essa rede, né? Então, claro, a gente vê muito que os pensamentos positivos, eles são realmente importantes mesmo para essa manifestação, mas eles não são tudo, né? Porque o que conta para realmente você atrair, como a gente fala, né, do mentalismo, é esse grande desenvolvimento, porque a gente acaba atraindo experiências que a nossa consciência tem necessidade de ultrapassar. Então, por exemplo, se eu tiver alguma questão dentro de mim, deixa eu pensar num exemplo. Vamos dizer que eu sou uma pessoa muito envergonhada, muito insegura. É como se, o que seria esse todo é mental? É como se a vida tivesse uma inteligência, tá, por si só, e que vai chegando para você experiências que a sua consciência tem necessidade. Então, se você é uma pessoa tímida, vai chegar experiências que te façam evoluir essa tua timidez. Então, isso significa que o universo é mental. É como se tudo dentro da natureza tivesse uma função, né? Sei lá, quando é que um passarinho sabe quando está na hora de construir um ninho? Quando é que a árvore sabe quando chega a primavera? Quando é que a nuvem sabe quando vai chover? Tipo, a natureza tem uma inteligência, só que a gente, como eu falei antes, por ter se desconectado dessa verdadeira natureza, a gente perdeu esse feeling de conversar com a vida, que é uma coisa natural nossa. A gente tem essa conexão com esse todo e com essa vida, né? É como se, isso é uma das coisas, inclusive, que a gente desenvolve no mentalismo, na prática, né? Que é, eu desenvolvo o meu mental a ponto de eu começar a conversar com essa vida e eu entender que tudo que chega para mim não é bom ou ruim, ou é justo ou é injusto, pode até ser esse pré-julgamento do nosso ego, mas é tudo necessário para a minha experiência de consciência. Então, o mentalismo que a gente vê por aí, se eu fosse resumir, tá? Porque ele é bem complexo, mas se eu fosse resumir, seria eu desenvolver a minha mente analógica para que eu comece a conversar com a vida e eu comece a traduzir ou entender a mensagem que ela está me enviando, por que as coisas chegaram, porque a partir do momento que eu entendo por que essa situação chegou na minha vida, né, por que aconteceu isso comigo, eu começo a entender a minha natureza, do que eu necessito para a minha expansão, do que a vida fica muito mais mágica, muito mais leve. Então, quando a gente fala, né, eu não gosto muito desse termo, pensar positivo e tal, porque isso ficou muito banal, e as pessoas não entendem que o pensar positivo é um pilar, obviamente, de mentalismo, porque quanto mais positivo, a gente é uma energia, temos um centro de energia, né? E quando a gente muda, vai mudando os nossos pensamentos e deixa de ser uma pessoa reclamona, que vê problema em tudo, que está sempre procurando um desafio, né, para enxergar, e ela começa a enxergar o copo meio cheio, é óbvio que a vida fica muito mais mágica. Se passar uma situação aqui antes você não ia perceber, se você só reclama e passasse uma oportunidade, talvez você nem veria que era uma oportunidade, porque você está tão presa na reclamação. Então, o pensamento positivo, ele ajuda nisso. Quanto mais você pensar positivo, mais você enxerga as possibilidades, né? Mas não é a única coisa, é a sua transformação como um todo, é você transformar esse chumbo, que dentro do hermetismo o chumbo significa essa ignorância, em ouro, né? Um ouro da sabedoria, transformar em mestre de si mesma, porque eu acho que a verdadeira magia, olhando para o mentalismo, é você se tornar uma mestre de si mesma, é você aprender a ter intimidade consigo mesma, a aprender, como é que eu vou dizer, aprender a manipular a sua vida, a dirigir sua vida, e não só ser uma consequência do que está acontecendo ao teu redor, né? Como se o teu externo vai moldando o teu senso de humor. E não é assim que tem que ser, né? A gente precisa dirigir esse carrinho chamado vida. Então, o mentalismo, ele vem muito nisso, assim, dessa transformação para eu conseguir me sutilizar, ou seja, para eu conseguir deixar a minha mente mais leve, como se fosse, não é bem isso, mas para eu conseguir perceber essa magia da vida. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, Emi, que tu trouxe, que o nosso planeta, né, nada mais é do que a soma do pensamento de todo mundo.
Então, tudo que tem acontecido, se tem esse caos, né, quando a gente pensa assim em nível humanidade, porque, né, tem as pessoas que estão muito bem, tem as pessoas que estão muito mal, mas numa média, né, é justamente porque é a soma do pensamento de todo mundo. Então, quando a gente acaba pensando, como tu comentou, positivo, é importante, né, ressaltar esse ponto, quando a gente trabalha internamente bem e não de forma superficial, isso, tendo esse princípio, o quanto a gente contribui para o coletivo também, né? A nossa vida muda, mas a gente vai aumentando também a vibração do planeta. Então, quando a gente pensa assim, nossa, precisa fazer grandes coisas para ajudar as pessoas, a partir do momento que tu é uma pessoa que está vibrando mais positivo, mesmo que tenha uma intenção inicial de ser para ti, tu já está contribuindo para o coletivo também. Perfeito, Vicky. E junto disso, né, quando a gente percebe, juntando o que a Amy e a Vicky trouxeram, é o seguinte: a gente precisa ter muito cuidado no princípio do mentalismo, que é o que me chegou isso, né? Cuidar com o otimismo burro, que é o que a Amy está falando. É claro que a gente pode pensar positivo e tirar uma lição de tudo, mas isso vem de um lugar profundo de qual é a lição que a vida está me trazendo. E por mais que tenha passado por uma situação ruim, porque fatos são fatos e ilusão é ilusão. O que acontece é um fato e o que está dentro de nós, muitas vezes, pode ser sim uma ilusão quando a gente não veste as lentes da verdade, né? Quando a gente não compreende esses princípios. Então, dentro do pensar positivo ou do sentir positivo, atentem-se, pessoal. É o que a Amy falou, que é o seguinte: entender as placas da vida e tirar a lição de tudo aquilo. Porque se não existiu a extração da lição, você não se transformou e aquilo repete, repete, repete. A gente fica naquela roda de samsara. E pensar positivo não colabora se não existe essa profundeza, se a gente não entra no vaso hermético, né? E não deixa aquilo ali trabalhar para que a gente tire uma nova essência. Então, prestem atenção nisso. E complementando o que a Vicky falou sobre que a gente consegue mudar a humanidade, né? Se todos somos um nessa malha interconectada, os nossos pensamentos ou o nosso interior molda o coletivo. E quando não estamos despertos, infelizmente, né, o coletivo nos molda, porque a gente passa a estar preso nessa matrix, nessa roda de samsara. Existe um princípio que eu gostaria que a Amy falasse sobre, que é o princípio da vibração, né? Que tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. Amy, se tu pudesse trazer para a gente, assim, qual a maior lição da frequência para a nossa cocriação da realidade e como isso funciona dentro do hermetismo, acho que aqui seria de grande valor para que a gente entendesse também outro, que é a causa e efeito, que é o que a Vicky comentou sobre a gente colaborar com o coletivo, elevando os nossos pensamentos, né? E, só que quando a gente acaba interferindo na vida dos outros, aqui tem outro cuidado, gente. Quando alguém está passando por um momento desafiador, a gente pode colaborar, mas nem sempre a gente tem que, porque aqui tem a lição da causa e efeito. Então, como essas leis se comunicam? Como funciona o princípio da vibração junto com o causa e efeito? E como a gente pode usar isso no nosso dia a dia? Vamos falar de uma por vez. Primeiro, a vibração, né? Que nada está parado, tudo se move, tudo vibra, ou seja, tudo é energia. Essa foi uma das leis herméticas comprovadas cientificamente, a primeira das, né? Uma das mais conhecidas. E dela surgem a lei da atração e todas essas leis que a gente vê por aí. E eu gosto de ver a lei de vibração como no seguinte: nós temos o sistema nervoso autônomo baseado em simpático e parasimpático, né? Vamos dizer que eu estou aprendendo a dirigir. Aprender a dirigir é uma coisa que ainda não faz parte da minha vibração, não faz parte de mim, é difícil para mim, então eu preciso dar muita atenção para aquilo. Por exemplo, eu estou começando a dirigir, eu não consigo olhar o celular, ficar conversando muito, tenho que prestar muita atenção, porque aquilo está girando no meu sistema parasimpático. Só que eu dirijo uma, dirijo duas, dirijo três, vai chegar um ponto que o dirigir sai automático, ou seja, entrou na minha vibração, entrou no meu sistema simpático. E aquilo sai naturalmente, como se minhas células integrassem. Então, aquilo faz parte de mim.
Assim como eu tenho um exemplo que eu adoro, que é um carinha que luta karatê. Ele luta, ele treina o mesmo chute, o mesmo soco até da faixa branca à faixa preta. Se esse cara que tá na faixa preta for assaltado, ele não vai pensar, ele só vai dar o soco, porque aquilo faz parte, integrou dentro dele, faz parte da vibração dele. Ou seja, a vibração, nossa, por isso que eu falo que não adianta só pensar, só pensar, só pensar, só pensar. Você precisa ter um foco no pensamento, você precisa mover todos os teus corpos, as tuas ações, as tuas emoções, o teu mental. Porque a partir do momento, né, que você... eu vou dar um outro exemplo para ficar mais prático, mais tangível. Todos nós temos um centro de energia. Então, vamos dizer, uma coisa super rasa, tá? Vamos dizer que você guarda ali, sobra todo mês R$ 500 na tua conta. Todo mês. Essa é a tua média ali. É teu centro como se fosse. Se algum mês acontecer algo que você ganhar a mais, né? Sobrou 2.000. É como se algo vai quebrar, alguma coisa vai acontecer para você voltar para os teus R$ 500, porque é como se aquilo ali fosse o teu centro, entendeu? Agora, se algum mês der alguma questão que você fique sem dinheiro, fique com R$ 0, você vai fazer tudo que está no teu alcance, tudo, para voltar com os teus R$ 500, porque aquilo ali é a tua segurança, né? É tua média padrão. Ou seja, isso serve para, não sei se vocês estão vendo onde eu quero chegar, isso serve para tudo dentro da vibração. Se eu quiser aumentar essa minha média padrão, eu tenho que dar um recado para mim mesma e para o universo, de tipo, essa é a minha nova média padrão. Todo mês, então, eu coloco R$ 50 a mais. Não é mais 500, é 550. E isso é uma coisa, para mim mesmo, eu preciso me convencer, eu preciso treinar. Assim como eu faço uma academia e eu treino a minha consciência corporal, assim como eu treino uma língua nova, assim como eu treino qualquer habilidade, eu também tenho que treinar a minha vibração. Então, é aquela coisa que eles falam muito, né? Finge até conseguir. Tem uma verdade ali dentro, entende? Para a gente praticar e ir mudando essa vibração. E aí entra a lei de causa e efeito, que você comentou, que é toda causa tem um efeito. A gente encontra essa lei na Índia, que é a lei do karma, a gente encontra essa lei na ciência, que é ação e reação, a gente encontra essa lei na Bíblia, que é a lei da semeadura, o que você planta, colhe. Então, ela é uma das leis mais conhecidas. E é basicamente isso, assim, você tá consciente, eu adoro essa lei, porque ela, para mim, que empreendo, vocês também, empreendedoras, é uma lei muito importante para a gente atrair nossos resultados. Eles falam tanto de vibração para a gente conquistar as coisas, mas eu acredito que a lei de vibração, lei de causa e efeito, ela é super importante, porque se toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa, eu sei que se eu quero algum efeito, eu não preciso, eu posso pensar em que causas plantar para aquele efeito surgir. Então, isso me abre um leque de possibilidades de que o que você escolhe plantar ou o que você escolhe não plantar está formando os teus efeitos, né? E tudo isso está interconectado. Então, eu gosto muito de enxergar a lei de causa e efeito para, por exemplo, eu quero mudar minha vibração, eu quero atrair tal coisa, ou eu quero me tornar uma pessoa mais magnética, mais amorosa, ou etc., o que você almeja para sua vida, e você pensa na lei de causa e efeito, do que você pode plantar para isso acontecer. E abre um leque gigantesco, né? Porque o caminho não é linear para você mudar a sua vibração. Muita coisa pode ser feita, muitos detalhes mentais, emocionais, comportamentais. Então, o mais bonito é que tudo está conectado e é muito simples para mudar a nossa vibração. A gente complica, né? Porque o difícil não é mudar a vibração. O difícil é domar o meu próprio dragão, né? O difícil é domar o meu demônio interno, porque mudar a vibração é algo muito simples. Eu acho que tu tocou num ponto bem importante, Emi, quando tu falou do dragão agora interno. Na minha terapia, converso muito com a minha terapeuta Marlene sobre a questão do corpo emocional e do corpo mental. E o quantas vezes é difícil a gente harmonizar o nosso corpo emocional. Então, domar esse dragão, acho que é muito nessa questão do tipo, a gente ressignificar as questões. Eu acho que é muito importante trazer, que não é para fingir que não existe, porque às vezes tem questões sim que a gente tem que revisitar, ressignificar, para mudar a vibração, principalmente na nossa faixa do passado. Então, é muito importante esse ponto do domar o dragão emocional, porque se a gente às vezes não organiza isso, aí que está a nossa grande falha.
Porque é ali que vai bater, a gente começa a tentar pensar positiva e vem uma emoção muito negativa, baixa. Então, também é um trabalho muito importante, né? Essa questão do emocional. E eu estava observando as tuas unhas, tá? Que uma mão tá branca e a outra tá preta. E aqui a gente tem outro princípio muito forte, que é a questão da dualidade. Eu olhando assim, caraca, ela tá justamente até com as unhas assim, o que também é super importante, principalmente nessa questão dos relacionamentos, né? Que quando uma pessoa ela tem muito uma polaridade, ela atrai a outra, se ela tá em desequilíbrio, mas que as pessoas que costumam ser mais equilibradas, elas conseguem transitar, né, entre essas duas dualidades, que eu gostaria que tu explicasse mais pra gente o quanto isso impacta no relacionamento e como que funcionam essas dualidades. Bom, a dualidade, estamos na matéria, né? Então, naturalmente, estamos na dualidade o tempo todo, e acredito que a dualidade, que também, ela está presente em todas as leis, principalmente na lei de polaridade, é uma coisa imprescindível, por mais que nos cause sofrimento por causa da dualidade, a gente pode experimentar a dor, mas também o prazer, a gente pode experimentar a tristeza, mas também a felicidade, então tudo é dual. E a gente transita por esses polos, mas, assim, o principal é que a nossa consciência, ela nasce dessa dualidade. Então, eu só sei o que é calor porque eu conheço o frio, né? Se eu fosse feliz todo dia da minha vida, eu nem saberia que eu era feliz, porque eu nunca ia ter sido triste para comparar. Então, essa dualidade, por mais que nos cause dores e sofrimentos, ela é extremamente importante, porque sem ela a gente não evolui. Então, como a gente pode utilizar isso dentro da dualidade? Acredito que dentro de um casal, a gente tem também a lei de gênero, que é a lei feminina e masculina, que seria, né, mas não é esse feminino e masculino biológico, enfim, não tem a ver com o nosso sexo, mas com as energias que são receptivas e ativas. Então, dentro de um casal, assim, se um for mais uma polaridade e o outro a outra, funciona. Mas se ambos estiverem equilibrados, né, é óbvio que tudo que a gente quer é esse equilíbrio. Apesar que eu também tenho uma crença, tá? Que equilíbrio é uma ilusão, porque se a gente dá um grande salto, não tem como você manter tudo equilibrado, porque o que faz as coisas evoluírem é o caos. Porque o caos é essa energia do novo buscando a forma, né? O caos é essa criatividade. Sem caos não tem coisas novas, não tem criatividade. Então, acredito que a nossa verdadeira dança da vida, tá? Seria dançar entre esses dois polos, entre o caos e a ordem, para a gente conseguir sempre estar subindo, né? A nossa consciência sempre estar evoluindo, sempre estar ganhando uma consciência nova. Então, a dualidade é importantíssima para isso. Vai me dizer que você está equilibrada, por exemplo, num relacionamento há muito tempo e de repente acontece uma discussão. Às vezes essa discussão, ela eleva o relacionamento a um outro patamar. Então, olha a importância da dualidade. Às vezes você está numa zona de conforto e de repente surge um desafio, uma situação negativa, que te dá um pontapé que aparentemente é ruim, mas depois, por causa daquilo, você teve um grande sucesso em alguma coisa. Então, dentro do hermetismo, a gente não fala mais que algo é bom ou é ruim. Tudo é necessário e a gente aprende a dançar entre essas polaridades sem sofrimento. Porque o lance do equilíbrio que tu comentou, tá dentro da lei de ritmo, que a gente alcança uma neutralidade. O que é isso? Quando aquilo não me pega mais. Não é que o desafio não acontece mais, mas como eu tô neutra, eu não tô dentro das minhas emoções e me identificando com tudo, eu boto a minha emoção do banquinho do lado e começo a enxergar as coisas como elas realmente são, como você falou, como um fato e não como o meu óculos, né, cheio de ilusões. Então, como eu tô neutra, aquilo passa por baixo, eu consigo tirar todos os aprendizados dali e eu entendo que aquilo chegou para mim para desbloquear um poder meu, para eu ativar algo importante dentro de mim. Então, olha, eu não gosto de romantizar desafio, tá? Mas eu sou apaixonada pela dualidade e o quanto a gente pode crescer com ela. Muito lindo, Emi. Tu tinha falado em outro ponto sobre o centro de energia, né? E tu falou agora sobre a crença do caos, e me veio muito isso, assim, de construir casa sobre rocha no centro de energia, é quando a gente está tão íntegro, tão inteiro dentro de nós, que a gente molda o meio e não somos mais moldados por ele. E outra questão
que é a crença, né, de que o caos precede a ordem, eu tenho a mesma sensação, porque através até da dualidade, da lei da polaridade, a gente aprende muito, e eu amo as experiências terrenas, porque aqui a gente tem a percepção do contraste. Esses dias eu estava tendo uma experiência diferente e eu fui num lugar que tinha vários restaurantes, um do lado do outro, só para vocês entenderem na prática a riqueza do que o que a Amy trouxe. E era um restaurante totalmente diferente do outro, um do lado do outro. Tinha um que era só de frutos do mar, do lado de um restaurante de carnes, e do lado tinha um outro que era uma experiência meio mix, assim, né? E ali eu peguei o princípio da polaridade. Eu pensei assim, o quanto eu tô aprendendo com o contraste. Porque, gente, a gente observa, sente e consegue tocar na dualidade o que a gente prefere e o que a gente não prefere quando a gente está desperto. Que é isso. Ainda que eu não goste disso, que eu não ache isso legal, que eu não ache isso bonito, porque o bonito é uma percepção, ou que eu não consuma esse tipo de alimento, enfim, qualquer julgamento nosso, na verdade, quando a gente está consciente é o que eu prefiro e o que eu não prefiro. E aqui o princípio da polaridade, para mim, ele é lindo porque na experiência terrena a gente consegue sentir, tocar, perceber, interagir com a matéria, com as coisas, com as pessoas encarnadas, e ele é vivo, né? Para encerrar esse podcast, eu gostaria muito de agradecer a tua presença. Para mim foi de grande riqueza estar aqui contigo e receber de um canal diferente as orientações do todo. Acredito que para a Vicky também, nós somos apaixonadas pela vibração e pelos princípios herméticos, nos trouxeram até aqui, então somos muito gratos pela tua presença. A gente gostaria, se tu pudesse, trazer uma maior lição ou teu maior aprendizado. Eu sei que é muito complexo, é desafiador resumir, mas o que tu sentir no teu coração para quem estiver entrando em contato com esse conhecimento pela primeira vez. Qual é a maior lição do hermetismo que tu sente de compartilhar com a gente? E gratidão. Fazer um complemento à tua pergunta, Estê, que é a questão da resiliência também. Como que tu usa o hermetismo dentro da tua vida para se tornar uma pessoa mais resiliente? Acho que isso é um ponto bem importante também de trazer para as pessoas. E gratidão, Amy, pela tua participação aqui. Então, eu vou unir essas duas perguntas e vou falar um grande aprendizado para mim, que sempre fui uma pessoa muito procrastinadora. Eu lutei muito com isso na minha vida e o hermetismo mudou a minha percepção de tudo. E uma grande lição foi que a gente sempre está buscando muita felicidade o tempo todo, né? E isso reflete muito na nossa humanidade que está sempre buscando o prazer imediato. Então, a gente sempre quer estar bem, quer estar confortável e tal. E uma boa vida não significa que você está bem sempre. E é importantíssimo que a gente passe por esses momentos de inverno, que a gente, assim como a natureza tem essas estações, a gente também tem as nossas estações internas. E se a gente ficar na positividade tóxica, por exemplo, de tentar pensar positivo todo dia, todo dia, todo dia, você não se transforma porque você acaba não mergulhando nessas emoções, você foge daquilo que realmente vai te transformar, que são essas emoções que estão dentro de você. A gente não pode ignorar que temos sombras, que temos demônios dentro de nós e somos humanos e todos temos. Então, uma das maiores lições que eu aprendi práticas dentro do hermetismo foi que os desafios, eles são a porta de entrada para os meus maiores poderes. Eu busco tanto a felicidade, mas mudou a minha chavinha de que eu encontro muita felicidade quando uma felicidade que não tem como eu comprar, eu roubar, eu pegar de ninguém e nem como eu aprender. Ninguém pode pegar ela de mim, que é de ter me superado em algo, de ter quebrado uma resistência, de ter prometido algo e cumprido comigo mesma. Então, essa confiança que você adquire, né, que você constrói contigo mesmo, eu acho que isso foi um dos maiores poderes que o hermetismo me deu. Eu podia ter falado muita coisa material, muita coisa da minha vida, mas essa força mental de ser discípula de mim mesma, de eu conseguir dar um comando e realizar, de eu conseguir
focar minha energia onde eu realmente quero que cresça, eu acho que essa foi uma das maiores lições. Não tem prazer no mundo, prazer imediato no mundo que pague uma quebra de uma resistência que eu olho e falo, caramba, eu não acredito, eu sou foda. Sabe aquela coisa assim que você quebra uma coisa muito difícil para você? Essa eu acho que é o verdadeiro ponto onde você encontra o seu poder, a felicidade, cara, é muito mais simples do que a gente imagina, assim, né? Então, acho que isso foi o que o hermetismo me deu, da tua pergunta que você fez sobre a resiliência. Eu acho que o hermetismo te dá esse óculos, assim, sabe? De você começar a olhar com outros olhos para os desafios e para as coisas aparentemente ruins, porque a gente não está vendo tudo o que acontece. Às vezes tu fura um pneu aqui, te livrou de um acidente lá na frente. Então, é mais ou menos assim, a vida ficou muito mais mágica. E, meninas, muito obrigada, eu adorei, foi uma honra estar aqui. Também aprendi com vocês, muito especial mesmo. Muito obrigada pelo convite.